É o seguinte, ó. O caso de homicídio mais antigo de Londrina, que ainda estava em aberto, foi solucionado. É uma história que estava há 15 anos parada, tá? Parada assim, porque não se tinha informações com relação a onde é que o assassino estava. Mas, nesse caso, a polícia não parou de investigar, não. A polícia começou a buscar informações. E a polícia chegou até esse assassino. 15 anos depois, a polícia chegou até esse criminoso. Eu repito, a polícia não parou em momento algum de investigar esse crime. Um rapaz de pouco mais de 20 anos, que foi morto a golpes de foice e teve o corpo jogado numa fossa, tá? Os detalhes dessa história, as informações em primeira mão, você confere agora aqui no Balanço. O inquérito amarelado nas mãos do delegado é de 2003. Até pouco tempo, o assassinato mais antigo ainda em investigação pela Polícia Civil de Londrina. Uma verdadeira saga de quase 15 longos anos, que só chegou ao fim agora, apenas 5 meses antes de prescrever. A conclusão é resultado do trabalho de um setor montado na Delegacia de Homicídios para investigar exclusivamente os casos antigos, os chamados Cold Cases. Praticamente todas as pessoas que tinham alguma informação sobre o caso ou já morreram, porque o tempo que passou, ou então mudaram, foram para outras cidades, que dificultou muito as investigações. Na época, a gente só tinha uma informação de que era uma pessoa que morava naquele local, que sublocava um quarto para a vítima e se chamava Geraldo Inácio da Silva. Só que Geraldo Inácio da Silva, existem vários no estado do Paraná e no Brasil mais ainda. E na época ele não foi qualificado, porque ele fugiu logo após o fato e não foi qualificado. A morte brutal de Luiz Leonardo Fantin, de 24 anos, aconteceu na virada de 2003 para 2004, numa chácara localizada nos fundos de um ferro velho na BR-369, zona oeste de Londrina. Na época, o homem apontado como responsável pelo crime fugiu, sem deixar vestígios. Geraldo Inácio da Silva ficou desaparecido até o mês passado, quando a polícia descobriu que ele, além de se mudar para Iretama, cidade a quase 300 quilômetros de Londrina, também trocou de nome para despistar a polícia. Ele trocou de nome justamente para poder se furtar, né, a atuação da justiça e de fato não foi localizado, né? Estávamos em busca do Geraldo Inácio da Silva, que não existia mais, ele estava vivendo sob o nome de Geraldo Inácio do Prado. Num interrogatório gravado pela polícia, Geraldo confirmou que morava na chácara onde tudo aconteceu, mas negou qualquer participação no crime. De acordo com as investigações, ele alugava um dos quartos da propriedade para a vítima, que teria sido morta durante um desentendimento. A informação que a gente tem é que a morte do Leonardo foi vocês voltaram de uma festa, teve uma discussão, a Vânia estava lá também, e o senhor cortou o pescoço do Luiz Leonardo com uma foice. O senhor tem certeza que o senhor não fez isso? Nem conhecia. Mas, apesar dessa negativa em depoimento, a polícia continua apostando que o Geraldo Inácio do Prado, que admitiu ter trocado de nome, era sim o responsável pelo assassinato brutal registrado aqui em Londrina há 15 anos. A suspeita se confirmou depois que a foto dele foi reconhecida por uma testemunha-chave do processo, que teria relatado com detalhes ao delegado como tudo aconteceu no dia do crime. Conseguimos localizar uma testemunha que morava no mesmo local, que presenciou o crime, que nos contou com detalhes como que aconteceu a discussão entre o Geraldo e o Luiz Leonardo e como que o Geraldo pegou a foice e com a foice ele degola a vítima. E depois ele mesmo sabe que após de ser degolado, o próprio Geraldo pediu para essa nossa testemunha ajudar ele a ocultar o corpo. A testemunha foge com medo e o Geraldo joga o corpo numa fossa que tinha no terreno, destrói a casa de madeira que ficava, né, sobre a fossa e enterra naquele buraco. A delegacia, então, encaminhou um pedido à justiça pedindo a prisão preventiva do suspeito, que atualmente está detido na Penitenciária Estadual de Londrina, aguardando o julgamento.
Apesar de todas as dificuldades, né, da falta de efetivo aqui da Delegacia de Homicídios, é muito fundamental esse setor que nós criamos de cold cases, que é o setor que está trabalhando apenas com os casos antigos. E tem dado grandes resultados, praticamente todos os inquéritos anteriores a 2012, né, conseguimos concluir, e esse caso foi interessante, que concluímos inclusive com a prisão, né, do autor quase 15 anos após o fato. Agora há pouco, a gente recebeu uma ligação aqui da irmã da vítima. E ela nos disse que ontem à noite, quando nós mostramos essa reportagem em primeira mão no Cidade Alerta Londrina, a mãe ficou desesperada, gente, porque ela não tinha essa informação ainda de que o assassino do filho tinha sido preso, tá? De que o crime tinha sido esclarecido 15 anos depois. Agora imagina para essa família, gente. Ele foi morto com 24 anos. Com uma vida inteira pela frente. E eu já disse isso aqui, a gente está preparado para quê? Para a mãe enterrar o filho, não o contrário. A ordem natural das coisas é essa, né? E ainda mais quando a vida é interrompida numa situação assim, e o corpo dele foi encontrado numa fossa, a família sequer pôde se despedir dele, né? Então é um crime que marcava muito. E era questão de honra para a polícia. Parabéns a esse grupo aí, Cold Case, né? Um grupo que não desiste, que corre atrás e que vai tentar apurar esses crimes. Era o homicídio mais antigo sem solução aqui em Londrina, resolvido. Alisson, por favor, uma salva de palmas para a polícia. É isso que a gente espera mesmo da nossa polícia, tá? A solução dos crimes, porque aí a gente mostra que a impunidade não existe, que pode demorar um pouquinho, mas a polícia vai encontrar o cidadão e ele vai ter que responder pelo que cometeu.